Vamos iniciar o nosso curso de Biologia com a seguinte pergunta: o que é vida? Bom, parece ser uma pergunta assim um tanto complexa. No entanto, nós vamos começar primeiro falando sobre a origem da biologia. A biologia é a ciência que estuda a vida em seus mais diversos aspectos. Nas últimas décadas, a biologia teve um desenvolvimento sem precedentes e suas aplicações passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas, mesmo das pessoas que não trabalham com ciência. Hoje, conhecer temas biológicos como, por exemplo, o exame de DNA, a fertilização artificial, o efeito estufa, a clonagem de seres vivos e os alimentos transgênicos, entre tantos outros, é uma necessidade para o exercício pleno da cidadania nas sociedades contemporâneas. A biologia surgiu oficialmente como ciência entre 1800 a 1802, quando alguns estudiosos da natureza, entre eles o naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck, chegaram à conclusão de que animais e plantas diferiam dos seres inanimados por apresentarem vida. Eles propuseram então a criação de uma nova disciplina, voltada para o estudo da vida, e sugeriram que ela fosse denominada biologia, termo formado pela união das palavras gregas bios, que significa vida, e logos, que significa estudo, ficando biologia. Animais e plantas já eram estudados desde a antiguidade, mas até o início do século XIX faltava uma visão unificada dos seres vivos e dos processos biológicos. Como disse esse cara aqui, o filósofo Michel Foucault, até o fim do século XVIII, a vida não existe. Existem apenas seres vivos. Ou seja, ainda não havia o conceito abstrato de vida. E a preocupação dos cientistas restringia-se a aspectos particulares de animais e vegetais, tais como a sua classificação e anatomia. Os cientistas acreditavam na geração espontânea, isto é, que animais e vegetais podiam surgir espontaneamente a partir de materiais inanimados, como rochas e lodo. Sapos, por exemplo, poderiam surgir do brejo, poderiam surgir de lama. Acreditava-se também que algumas espécies podiam originar outras. Carneiros, por exemplo, poderiam surgir como frutos de certas plantas. Essas crenças mostraram que apesar de se saber que sapos e carneiros têm filhotes, achava-se que eles também podiam surgir de outras maneiras, que não fossem apenas através da reprodução. Hoje, os cientistas sabem o seguinte, que os seres vivos somente se originam pela reprodução de seres da sua própria espécie. Olhem só esse quadro, que fala sobre a geração espontânea. Os cientistas acreditavam que, devido às semelhanças entre esse tipo de ganso e esses crustáceos marinhos, eles acreditavam que esse crustáceo se tornava esse bichinho, que se tornava esse bichinho e se tornava um ganso. Aqui nesse outro desenho, a gente tem o lodo, a gente tem um pouco de barro, um pouco de água, e esse barro marrom misturava com essa água, que do nada surgia um sapinho. Ou seja, os cientistas dessa época, eles acreditavam na geração espontânea. Agora, a biologia moderna tem como premissa a ideia básica de que um ser vivo ele pode originar-se apenas pela reprodução de seres semelhantes. Então, como vocês podem ver nesse desenho aqui,
você tem um elefante pai, a elefante mamãe e os elefantes filhinhos. Tudo bem? No final do século XVIII, o avanço dos conhecimentos sobre a natureza mostrou que vegetais e animais compartilhavam características únicas. Deixa eu mudar aqui a cor. Animais e vegetais tinham características únicas que os distinguiam definitivamente dos minerais. Essas características eram principalmente as seguintes características: a organização corporal complexa, a capacidade de crescer, a capacidade de se reproduzir e a capacidade de morrer. Ou seja, os cientistas lá por volta do século XVIII, observaram essas características. Essas 4 características aqui: a organização corporal, capacidade de crescer, capacidade de reproduzir e a capacidade de morrer. Ok? Vamos voltar à nossa pergunta inicial, lá do começo da nossa aula. O que é vida, afinal? O que temos em comum com outros seres vivos? O que nos diferencia das rochas, do aço e de outros materiais inanimados? Vamos iniciar o nosso estudo de biologia exatamente por essas questões. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre as características dos seres vivos. Obrigado por terem assistido, um forte abraço e até a nossa próxima aula.